Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo workshop, né, do Sindetur de São Paulo, do estado de São Paulo. Hoje nós vamos cobrir aqui tributação no turismo, é um tema muito relevante para o nosso setor, o setor de empresas de turismo do estado de São Paulo. Isso faz parte da revitalização do Sindetur, que é a entidade, né, que defende e que trabalha para a perenidade dos negócios de turismo no estado de São Paulo. Nós somos defensores legais aí da categoria, estamos nesse processo de relançamento da proposta de valor do Sindetur, queremos nos aproximar de todos os afiliados, de todos os associados, são mais de 10 mil empresas no estado de São Paulo, né? Temos uma nova diretoria, com a presidência liderada pelo Carlos Schwarzman, da Costa Brava. Hoje ele não vai estar conosco aqui, mas mandou um abraço para todos vocês. Temos uma diretoria composta de profissionais do mercado, de empresas muito relevantes e que estão batalhando no dia a dia para trazer novidades, para trazer benefícios, para trazer diferenciais para todo o nosso setor. Hoje nós vamos contar com a presença do Paulo Afonso, da Controlo, consultoria em contabilidade e tributos, que vai falar um pouco para a gente sobre tributação no turismo. Então, Paulo, seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, em compartilhar seu conhecimento nessa manhã com a gente. Esse evento ele está sendo gravado e posteriormente nós vamos publicá-lo no nosso canal do YouTube. Então, quem não teve a oportunidade de assisti-lo ao vivo, vai ter a oportunidade de checar o nosso conteúdo depois dessa postagem. Acredito que até na sexta-feira já esteja em nosso YouTube. Então, Paulo, muito obrigado. Fica com você, então, a palavra agora. Boa sorte aí na apresentação. A gente se fala daqui a pouco, então. Até. Tchau, tchau. Bom dia, muito bom dia a todos. Gregório, muito obrigado pelo convite e agradeço também ao Sindetur. Bom, como o Gregório já falou, meu nome é Paulo Afonso, eu sou da Controlo BPO, uma empresa de assessoria empresarial e contábil, com bastante experiência no turismo. Eu já trabalhei, inclusive, no turismo e tive a oportunidade de participar do processo de implantação desse novo modelo de tributação do turismo. Então, nós vamos ter a oportunidade agora de dar alguns flashes, algumas ideias sobre como é a tributação no turismo. E, ao final da apresentação, vamos fazer um quadro de perguntas e respostas. E depois, quem precisar também, pode entrar em contato conosco na empresa, no faleconosco@controlobpo.com.br. Tá bom? Então, vamos agora iniciar a apresentação. Pode ir para o próximo slide, por favor. Bom, o histórico de legislação no turismo é muito pobre. Existia uma legislação em 1976, logo depois da promulgação da Lei 6404 das SAs, foi definida uma questão de tributação do turismo e foi colocado que o turismo tinha 30% de lucro. E realmente, naquela época, todas as agências de turismo, as operadoras, tinham uma margem de contribuição bastante grande. As companhias aéreas pagavam uma comissão muito alta, um incentivo muito alto, e isso veio vindo, década de 80, da década de 90, muitas empresas ficaram pelo caminho, e algumas começaram a entrar na informalidade porque essa tributação começou a ser impraticável. Quando foi no começo dos anos 2000, nós estávamos trabalhando, na época, na TAM Viagens, e a TAM assumiu todo o controle da TAM Viagens, e um tributarista bastante conhecido e bastante competente, ex-Pricewaterhouse também, José Carreiro, ele fez uma defesa tributária e... Pode passar o slide, por favor.
ele fez uma defesa tributária e algumas perguntas à Receita Federal, à Prefeitura, para poder fazer uma implantação de uma forma de tributação que fosse mais justa para o turismo. Pode passar o slide, por favor. Bom, a partir daí, a partir dessa defesa tributária que foi aceita, houve uma solução da consulta, existem duas formas de tributação. Quando você recebe a comissão do seu fornecedor, você emite a nota fiscal para o seu fornecedor. E isso, no começo, era quase tudo, porque as companhias aéreas ou as operadoras ou as consolidadoras é que pagavam as comissões. Então, todas as agências emitiam a nota fiscal para o seu fornecedor. Quando foi perto de 2006, 2007, isso começou a cair por terra, a maioria dos fornecedores já não pagavam mais nem comissão, nem incentivo, então você já não emitia mais nota fiscal nem para o fornecedor aqui no Brasil, nem para o fornecedor lá fora, fornecedor no exterior. Isso é bom a gente até citar, antes da gente entrar na parte do cliente, que muita gente não tem esse conhecimento. Existe, sim, uma forma de emitir nota fiscal, caso o seu fornecedor internacional pague para você uma comissão, seja por um cheque, ou seja porque ele está recebendo um valor net, mas já está embutido a comissão nessa negociação, você pode emitir uma nota fiscal sem CNPJ. E existe uma forma específica para isso. Eu não tenho como entrar em detalhes aqui, porque é uma coisa bastante extensa, mas existe essa possibilidade, tá bom? O próximo slide, por favor. A outra forma de você emitir a nota fiscal é quando você não recebe comissionamento do seu fornecedor e está cobrando ou um FII da sua empresa ou do seu passageiro ou um adicional sobre aquilo que está vendendo. Então, você precisa emitir a nota fiscal. Por exemplo, você comprou um aéreo de um consolidador por 100 e comprou um terrestre de uma operadora por mais 100. Então, são R$200 e cobrou 250 do seu cliente. Você emite uma nota fiscal desses R$50 como intermediação de pacote de turismo. Pode até citar qual é o pacote na descrição da nota fiscal, mas é importante que haja essa emissão da nota fiscal. Próximo slide, por favor. Aí, nós temos 80% dos clientes da Controlo são do turismo, de eventos, e aí eles me perguntam muito, mas eu tenho um problema que eu não posso mostrar qual é a minha margem para o meu cliente. Isso realmente tem ocorrido bastante, só que não existe outra forma, porque só existem duas formas de tributação. Ou você emite nota fiscal para o seu fornecedor que paga a comissão, ou você emite a nota fiscal para o seu cliente, seja ele uma empresa ou um passageiro direto. Então, infelizmente, não existe outra forma. Você precisa emitir essa nota fiscal e tem que ter um acordo com o seu cliente. O seu cliente tem que ter essa transparência na margem que existe, tanto da agência quanto da consolidadora e tudo mais. Próximo slide, por favor. Uma coisa que é muito importante e que a maioria daqueles pequenos agentes de viagem, pequenos e médios que estão enquadrados no Simples Nacional, é que hoje em dia vocês fazem todos os livros com o seu contador, livros físicos. Então a contabilidade é feita, ainda existem alguns contadores que insistem em fazer livro caixa,
então eu já faço um alerta aqui para todos que isso não é legal. Todos têm que ter uma contabilidade, tem que ter balanço, tem que ter balancete, demonstração de resultados e tudo mais. Então, para aqueles que já estão no meio termo, que não tem livro caixa, mas que já estão com a sua contabilidade em ordem, existem duas formas de você cumprir uma obrigação acessória fiscal e contábil com relação aos livros. Você faz os livros físicos, faz a impressão numa gráfica, tem um custo bastante elevado, e faz o registro desses livros junto à junta comercial de cada um dos estados. Então, aqui em São Paulo é a JUSESP, mas para cada um dos estados onde houver a sede da empresa tem que ser registrado. E a outra forma, que já é norma, já é lei para as empresas do lucro real e do lucro presumido, é fazer um SPED contábil. E esse SPED contábil, ele vai direto para a Receita Federal. Então, o que é um SPED contábil? É toda a contabilidade, todos os lançamentos que existem no livro Razão e no livro Diário vão para esse SPED e o SPED vai para a Receita Federal. Ou seja, a Receita Federal tem acesso a todas as informações da empresa que no modelo anterior, quando era livro, eles não tinham acesso a não ser que houvesse uma fiscalização. Acontece que, a partir de 2024, o SPED vai ser obrigatório para todas as empresas. Isso, 2025, ano base 2024. E para isso, as empresas têm que estar preparadas, que a contabilidade tem que ser 100% registrada e 100% dentro da lei. Então, se você recebe de um cliente, paga o seu fornecedor e sobra o seu valor de intermediação, se você não emite a nota fiscal, isso fica pendente lá, por exemplo, como um adiantamento de clientes ou embarques futuros e tudo mais. Só que tudo tem limite. O problema é que existem algumas agências que não emitem a maioria das notas fiscais e que podem ter problema com o volume dessas contas, de falta de emissão de nota fiscal. Então, é um conselho que eu dou, e nós estamos abertos para essa consultoria, para quem quiser, que comece a se regrar, a ter um compromisso com o fisco a partir desse ano, porque a partir do ano que vem as coisas começam a se fechar. Tá bom? Próximo slide, por favor. E a partir de agora, a gente abre um quadro, um tempo, para que as pessoas façam as perguntas. Nós vamos aqui responder, na medida do possível, a todas que pudermos, já pedindo desculpas que, como se trata de um assunto muito abrangente, a maioria delas nós vamos poder dar uma explicação por alto e ficamos à disposição para quem quiser nos procurar depois para um aprofundamento do caso. Eu agradeço a todos, agradeço a participação de todos e vamos continuar agora com as perguntas e respostas. Okay. Muito obrigado, Paulo. Realmente é um mundo tão complexo esse dos tributos no Brasil, né? E eu acho que esse impacto, especialmente do SPED, eu antecipo assim que é algo que vai ser bastante trabalhoso e eventualmente dolorido para muitas empresas, né? Que aí praticamente vai abarcar todas as empresas, né? Do mercado que estão no Simples, que acredito sejam a maioria. Eu queria convidar a Camila para participar com a gente do debate. A Camila Iaca, bom dia, Camila, tudo bem? Bom Obrigado dia. por participar conosco aqui. A Camila também é da Controlo, sócia do Paulo, e vai nos ajudar aqui a mediar essa sessão de perguntas e respostas, né? Quando a gente desenhou esse workshop, a ideia era ter pontos que gerassem dúvida e a gente pudesse explorar mais em detalhes esses pontos durante essa sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, interajam no site, no chat, nas perguntas e respostas, que a gente vai tentar atender a maioria
das solicitações de esclarecimento. A gente tem mais uns 20 minutos aqui para poder dar continuidade. Então, Camila, dessa explanação do Paulo, né, a gente queria agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Contamos aí com a tua participação. Bom dia, Gregório. Obrigada pelo convite. A Controlo se sente honrada em participar e está à disposição para tirar todas as dúvidas. Vamos iniciar as perguntas aí. Paulo, esse modelo de tributação, ele vale para qualquer tipo de empresa? Sim, ele vale, seja empresa individual, empresa limitada. Na realidade, ela só não vale para MEI, porque a MEI ainda não é tributado. Então, é só por isso, mas o restante, seja uma empresa no lucro real, no lucro presumido, simples nacional, empresa com capital social estrangeiro ou nacional, vale para todo tipo de empresa e todo o enquadramento. Tá. Abrindo um pouquinho a pergunta, Gregório, o SPED não vai entrar para MEI, né, Paulo? Não, neste momento não. Justamente porque não existe ainda um enquadramento fiscal para MEI, porque não existe tributação. Eu acho que seria interessante, Paulo, você explanar um pouquinho a importância da MEI ter a contabilidade, porque a gente tem muito essa pergunta na Controlo. Acho que os nossos ouvintes devem ter dúvida quanto a isso também. Ótimo. Então, vamos lá. Você é, por exemplo, um promotor de vendas do turismo e abre uma MEI e emite lá suas notas fiscais, por exemplo, alguma coisa em torno de R$5.000 mensais. Chega no final do ano com R$60.000 mensais. Digamos que você tenha um mínimo de custo por mês, que você pague só aquele imposto que você paga mensalmente, de R$65, 60 e poucos reais, e uma conta de telefone, alguma coisa assim. Então, você tem um lucro quase de 100%. Quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, chegou no final do ano, você ganhou R$60.000 e você resolveu comprar um carro com R$55.000. Quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai ter um problema. E eu explico por quê. Porque na declaração de imposto de renda, o MEI só pode declarar como distribuição de lucro a presunção do lucro. O que é a presunção do lucro? 32% sobre o valor que você faturou durante o ano. Mas eu não tive despesa, eu tive 90% de lucro. Então, por isso que é importante a contabilidade, porque você precisa de um profissional registrado para atestar que você teve esses 90% de lucro e emitir um informe de rendimentos no final do ano que comprove que você teve, por exemplo, R$55.000 de lucro. Também é importante a abertura da conta PJ para não misturar com a pessoa física, né? Exatamente. O fisco deixa bem claro que qualquer movimentação da pessoa jurídica tem que acontecer numa conta pessoa jurídica e não numa conta corrente pessoa física. Então, tudo da empresa, mesmo sendo MEI, tem que ser paga pela pessoa jurídica e tudo que for usado pela pessoa física é transferida para a pessoa física e pago na pessoa física, só para ficar claro para o empresário. Exatamente. Para não haver a mistura, para não haver confusão de contas entre pessoa física e jurídica. Isso. Muito bom. Paulo, bom, primeiro ponto que perguntaram se vai ficar gravado o nosso evento, algumas pessoas estão entrando depois do início. Sim, ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube do Sindetur SP. Então, mais tarde a gente passa o link como acessá-lo, mas desde o início da apresentação ele está sendo gravado, vocês vão ter acesso ao conteúdo integral. Paulo, está chegando algumas perguntas aqui em relação ao PERSE, né? Eu acho que foi deixa eu ver quem é que está perguntando aqui para a gente, a Tatiana Monteiro, a Patrícia Civelli, né? E queriam saber se pudesse falar um pouquinho do PERSE, se o PERSE eles têm dúvidas do PERSE para lucro presumido, pudesse dar uma geral como que o PERSE abarca isso. Eu acho que a gente está com algumas datas mágicas do PERSE essa semana, né? Eu acredito que amanhã
é um dos dias que tem que se manifestar, né, em relação a algum ponto do PERSE, né? Tá. Bom, então vamos lá. O PERSE ele é dividido em 3 grandes níveis. O primeiro deles é a questão do PRONAMP, que é o empréstimo que foi aprovado pelo governo com juros subsidiados, e ele é feito da seguinte forma: você pede ao seu contador uma relação de faturamento do ano anterior ou 2 anos para trás, e o banco pode te emprestar 1/3 desse faturamento com juros subsidiados pelo governo. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que é justamente que nós estamos em cima da pinta agora para entrar no PERSE, é a questão do parcelamento da dívida ativa. Então, todos aqueles que tenham ligação com o turismo, seja eventos, seja turismo, agência, consolidadora, eles podem fazer um parcelamento com subsídio de juros e multa, dado pelo governo. E isso vale para o turismo e eventos e vale para quem esteja com dívida ativa e não simplesmente tenha, por exemplo, eu não paguei o meu imposto do mês passado. Não. Aí é um parcelamento comum que é feito com juros e multa. Agora, se já estiver na dívida ativa, pode entrar com essa questão do parcelamento no PERSE. E a terceira questão, e vamos voltar um pouco. Isso vale para qualquer enquadramento, tá? Para empresas no simples, no lucro presumido e no lucro real, tanto o empréstimo quanto o parcelamento. Agora vem a terceira questão, que é a tributação. Foi determinado a partir de março desse ano, no PERSE, que foi um complemento à lei do ano de 2021, a tributação igual, reduzida a zero para PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Só que existe na legislação uma coisa, é que você não pode ter mais de um benefício. Então, se você está no Simples Nacional, você não pode ter mais de um benefício. Você já tem o benefício do Simples. Então, os seus impostos não são reduzidos a zero. No lucro presumido, você já tem também uma redução do seu lucro para 32%, que é a presunção do lucro. Então, também não vale essa redução. A redução a zero dos impostos PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social só valem para empresas enquadradas no lucro real e que estivessem estabelecidas antes de março de 2020, que foi quando começou a pandemia. Porque se você cria uma empresa hoje, ela não sofreu os efeitos da pandemia, então ela não pode ter os benefícios. Eu não sei se ficou muito claro, é que também é um assunto bastante abrangente, mas se pelo menos esses pontos gerais ficaram claros. Camila, você que é do ramo, você acha que ficou claro? Entraram várias perguntas aqui agora. É um tema muito polêmico, né? Na verdade, assim, a gente tem que ponderar vários pontos, várias regrinhas, para entender se pode ou se não pode. Então, eu acho que, assim, os empresários que ficarem com grandes dúvidas podem entrar em contato com a gente depois, que aí a gente vai analisar contrato social, CNPJ, e aí vai falar se pode, se não pode, e o quanto a gente pode ajudar e tudo mais. Acho que fica mais simples tratar cada caso. Okay. Tem um ponto aqui que o Paulo Roberto colocou, não sei se é capaz que ajude a esclarecer um pouquinho. Paulo, a empresa que hoje é optante pelo Simples Nacional, pode no ano que vem optar pelo lucro presumido ou real e aplicar a alíquota zero prevista no PERSE? Sim, ela pode. Isso é uma abertura da legislação. Todo final de ano, você pode escolher qual vai ser o seu enquadramento. Então, ou você pede a renovação do Simples Nacional, ou você pede o enquadramento no lucro real. O lucro presumido não pode, porque ele não entra com esse benefício. Mas a transferência para o lucro real pode.
Agora, as pessoas podem perguntar, e se eu quiser fazer no meio do ano? No meio do ano, você não tem como sair do Simples e ir para o lucro real sem que haja uma justificativa. Quais seriam as justificativas? Ou você ultrapassa 4 milhões e 800 mil reais de faturamento anual nos últimos 12 meses, ou você pode, por exemplo, alterar os seus sócios e colocar uma empresa como sócia da sua empresa. Isso já é um impeditivo para o Simples Nacional. Então, automaticamente, no mês seguinte, você é desenquadrado do Simples e escolhe qual é o seu enquadramento ideal, se é o presumido ou o lucro real. Então, nesse caso, você poderia escolher o enquadramento do lucro real e passar a ter o benefício. Isso é, não necessariamente precisa esperar o mês de janeiro para fazer essa opção. Aí é mais questão de fazer o estudo tributário para ver o que é melhor para o empresário. Exatamente. Muito bom. Paulo, entrou uma outra pergunta aqui do José Roberto Pitol, né? Como fica a tributação para grupos rodoviários, por exemplo, né? A excursão é vendida por R$1.000. A tributação é sobre o valor da excursão ou desconta as despesas de ônibus, hotel, refeições, guias e tributa apenas o saldo? Essa é uma resposta, eu vou dar uma resposta abrangente e isso depende de cada caso. Depende de como é contratado cada serviço que você tem, depende dos ônibus, se os ônibus estão em seu nome ou se os ônibus estão em nome de terceiros, se os motoristas são motoristas próprios ou são motoristas contratados. Então, assim, se você tiver todas as despesas, o ônibus é seu, o motorista é seu, você tributa pelo valor da excursão como um todo. Se você faz subcontratações, a sua tributação é feita sobre o valor da sua margem sobre as subcontratações. Mas, também, eu volto a dizer, é muito mais abrangente do que isso. Tem que ser estudado caso a caso. Ok. Gregório, eu tenho uma pergunta da Melissa aqui, você viu? Sobre IR de emissão para o exterior. A redução está atrelada ao limite de R$20 mil por mês para o valor acima desse valor? Não está, não existe limitação de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, não existe limitação. Seja essa receita gerada aqui no Brasil, seja gerada no exterior que veio para o Brasil. Paulo, completando esse ponto aí do exterior, fica sempre essa dúvida, né? É possível emitir nota fiscal para qualquer um no exterior? Sim, é possível, nós podemos fazer a emissão. Por exemplo, você tem um fornecedor, um passageiro aqui que contratou algumas diárias de hotel, e esse hotel te paga comissão. Então, você paga, por exemplo, R$10 mil para ele, líquido, e está cobrando do seu cliente 11 mil. Por quê? Porque o hotel emite a nota de hospedagem dele, que lá fora não existe, né, a nota fiscal, mas a nota de hospedagem dele vai ser emitida como 11 mil e você está pagando para o hotel 10 mil. Você emite uma nota fiscal de 1.000 para esse hotel no exterior e sem CNPJ. Essa nota fiscal emitida para o exterior, ela já era anteriormente isenta de PIS e COFINS, porque toda geração de receita por exportação, ela tem esse benefício do PIS e COFINS, que não depende do PERSE, já é automático. Mas, de qualquer forma, durante o tempo do PERSE, isso vai até março de 2027, você tem também a redução do IR e da contribuição social. E pode sim emitir a nota fiscal para o exterior,
uma coisa que é muito importante, você tem que ter a comprovação de que você fez uma reserva por 11, pagou 10 e esses 1.000 são a sua comissão. Porque se você não consegue comprovar, o fisco entende que isso é uma lavagem de dinheiro. Que você está emitindo uma nota fiscal para alguém no exterior que nem sabe que você emitiu a nota fiscal para ele e, ao mesmo tempo, deu origem à sua receita aqui no Brasil. Então, você tem que ter a comprovação dessa origem. Paulo, a Elisa Fati está pedindo para você repetir a questão do empréstimo ao Perse. Ok. O governo lançou esse empréstimo subsidiado, com juros subsidiados, é um juro muito baixo, onde você tem direito de pedir um empréstimo para o banco de até 1/3 do seu faturamento do ano anterior. Então, nós estamos em 22. Aí você pega 2021, emite uma carta de faturamento, o seu contador emite uma carta de faturamento e você apresenta ao banco. O banco precisa ter essa linha disponível. Então, cada um vai ter que consultar o seu banco para ver se existe a linha disponível e consultar o seu contador para ver a carta de faturamento. Ok. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, o nome está abreviado, HCF. Ele fala assim: eu sou contador de algumas agências de turismo e tenho uma dúvida a respeito da emissão da nota fiscal de markup e valor adicionado. Alguns clientes não querem que esse valor apareça para o seu cliente ou fornecedor, com aquele ponto que você colocou de restrições comerciais, né? E Sim. preferem emitir a nota fiscal de receita contra si próprios. É correto esse procedimento? E se está correto, precisa de uma autorização da prefeitura? Essas agências são da cidade de São Paulo. Bom, vamos lá. No começo dessa nova formatação de tributação, lá para os anos de 2002, 2003, a prefeitura aceitava isso. Até que um dia o CARF chegou para a Receita Federal e fez: opa, isso quer dizer que ele pode emitir nota fiscal contra ele, sem comprovar de quem veio esse dinheiro? Isso é lavagem de dinheiro, é crime. Então, respondendo a sua pergunta, não, isso não é legal, isso é um crime e não pode ser feito, tá bom? Então, você não pode emitir nota fiscal contra você, porque senão você está dizendo que você pagou algo que você gerou de lucro. Isso é lavagem de dinheiro, não pode acontecer. Bom, a gente falou muito da venda, né? E sempre que ocorre venda, às vezes ocorre reembolso, né? Quando o cliente pede reembolso, como que funciona para a empresa do ponto de vista tributário? Tem reversões, tem compensações? Tem algo específico, Paulo, no tratamento do reembolso? Bom, aí vamos lá. Isso é uma outra questão que é bastante complexa e tem que ser analisada caso a caso. Mas o que eu sugiro? Eu sei que é difícil, muito difícil, principalmente para as pequenas agências que vivem o dia a dia. Mas o que seria o mais correto? A sua receita só ocorre quando o passageiro embarca ou quando o passageiro retorna de viagem. Porque aí ele se utilizou de todos os serviços e a sua intermediação não existe mais como ser questionada. Agora, se você emite uma nota fiscal de intermediação, por exemplo, você vendeu um pacote por 1.000, ganhou R$100 de comissão, emitiu a nota fiscal de 100 e o seu passageiro pede reembolso 3 meses antes da viagem. Então, ele tem direito a 100% de reembolso. Só que ele comprou isso 6 meses antes. Então, você emitiu uma nota fiscal em janeiro, em abril ele pediu o reembolso e ele ia viajar em julho. O que acontece é que a nota fiscal que você emitiu em janeiro, o imposto venceu em fevereiro e você pagou. Aí em abril você vai fazer o reembolso para ele, mas o imposto já foi pago. E não existe nota fiscal de entrada de serviço.
Se fosse um produto, você faz uma nota fiscal de entrada e abate do ICMS que você tem a pagar para frente. No ISS não existe. Então, existem duas formas de você não ter esse problema. O primeiro é emitir a nota fiscal somente depois do retorno do passageiro. Só que o ideal é não emite a nota fiscal, mas também não saca esse lucro da empresa. Por quê? Porque você não tem o lucro ainda. O lucro só ocorre quando você emite nota fiscal e gera receita. Por enquanto, ele fica lá como um adiantamento de clientes. Aí você emite a nota fiscal quando ele retorna de viagens, e aí sim o lucro é seu. A segunda questão é, em abril ele pediu o reembolso, e você pagou, por exemplo, 5% de ISS sobre 100. Então, você pagou R$5. Você tem que entrar com um processo na prefeitura de restituição por cancelamento de nota fiscal após o prazo. 2 problemas. O primeiro, isso vai gerar um processo que vai durar anos na prefeitura. E a segunda questão é, sempre que existe um processo de pedido de restituição, isso gera uma fiscalização. E ninguém gosta de ter um fiscal em casa consultando as suas coisas. Então, o melhor é evitar e fazer a nota fiscal no retorno do passageiro. Isso ocorre muito, por exemplo, com passagens aéreas. Uma companhia aérea, ela tem uma conta no passivo, no balanço dela, que chama passageiros a embarcar. E ela tem a constituição de todo esse valor, a abertura de todo esse valor por data de embarque. Quando o passageiro embarca, ela emite a nota fiscal dela, né? Que não é uma nota fiscal, mas ela reconhece essa receita no balanço quando o passageiro embarca, porque aí ele não tem mais direito de reembolso. É porque no exemplo da companhia aérea que você deu, a nota fiscal da companhia aérea é o próprio ticket, né? Sim, mas ele não é fiscal tributário. Sim. Porque a nota fiscal é o e-ticket. Então, para quem comprou, o e-ticket da companhia aérea serve como um documento fiscal. Ele pode ser abatido do imposto de renda e tudo mais. Porém, para a companhia aérea, ela só reconhece a receita no embarque e não pela emissão do e-ticket. Isso. Ô Paulo, qual as vantagens tributárias de cada enquadramento fiscal? Bom, isso é um assunto bastante extenso. Isso tem que ser discutido com cada um dos interessados das empresas, mas existem 3 enquadramentos fiscais. Um é o Simples Nacional, o segundo é o lucro presumido e o terceiro é o lucro real. O lucro real você tributa PIS, COFINS e ISS, aí depois vem abatendo todas as despesas. Quando chega lá no fim, você tem um lucro antes dos impostos, tem a tributação da contribuição social e depois a tributação do imposto de renda. Questão de percentuais, isso vai depender de cada um dos casos. É basicamente o mesmo, mas eu prefiro não expor, porque existem algumas diferenças. No lucro presumido, você tributa PIS, COFINS e ISS direto pelo faturamento. O imposto de renda e a contribuição social independem do seu resultado, porque pelo próprio nome do enquadramento, você tem uma presunção do lucro. Então, no caso de prestação de serviço, você presume que tem 32% de lucro e aplica o imposto de renda e a contribuição social. E no Simples Nacional, você tem somente um imposto, que é o DAS. E dentro desse imposto já existe imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS e CPP, que é contribuição previdenciária patronal. Então, as empresas que estão no lucro real e no lucro presumido pagam INSS parte empresa, que são aqueles 26,8%, 27% sobre o total da folha. No caso do Simples Nacional,
esse percentual já está incluído no DAS e acaba sendo muito menor, porque os percentuais do Simples são menores. Mas, volto a dizer, a abrangência é muito maior do que isso e tem que ser analisado caso a caso. Paulo, sobre o markup, o pessoal está em dúvida aqui, ó. Qual a solução, então, para a nota fiscal sobre o markup? E a nota do markup aqui emitimos para o hóspede? Então, e complementando, tem um outro ponto do markup, Paulo, só para emendar, que é sobre tarifas confidenciais, que a Tatiana mandou. Então, isso, são todas é uma da mistura Tatiana. De regras de negócio com uma tarifa confidencial, ao mesmo tempo que você vai ter que falar quanto que você está ganhando, e essa outra questão de emitir contra o hóspede também. A Tatiana também, né, Camila? Isso, são todas da Tatiana. Nessa questão, como eu expliquei na apresentação dos dois tipos de emissão de nota fiscal, ou para o fornecedor, quando o fornecedor paga a comissão, ou para o cliente, que seja passageiro ou empresa, quando você não recebe comissão do fornecedor. Não existe como fugir. Ou você emite a nota fiscal para o hóspede, para o passageiro, ou você emite a nota fiscal para a empresa. Ah, mas a empresa não sabe o quanto eu ganho. Eu volto a dizer, não existe isso. Você tem que emitir a nota fiscal contra a sua empresa, que é uma questão de transparência fiscal. Ok. Paulo, tem um outro ponto do seu xará aqui, do Paulo Roberto Barbosa. Isso aqui está sendo bem específico assim, na pergunta dele. Ele fala, olha, no inciso 1 do artigo 4 da Instrução Normativa 2114, de 31/10/22, diz que o PERSE se aplica sobre a sistemática do lucro real, presumido e arbitrado. Qual é o seu entendimento sobre essa... É recente, né? Isso aqui é 31/10. Existe uma solução de consulta da Receita Federal, eu não a tenho agora, porque não estava preparado para essa apresentação, mas que você não pode ter mais de um benefício. Então, existiu um esclarecimento de que somente empresas enquadradas no lucro real é que podem ter os benefícios do PERSE. Quando eu digo benefícios do PERSE, são benefícios de redução de tributação. Os outros benefícios valem para os outros enquadramentos, mas o benefício de redução de tributação só vale para o lucro real. Muito bom. A gente está se aproximando aqui do final, né, do evento, então vamos pegar mais duas perguntas, Camila. Tem mais uma pergunta aqui também sobre o PERSE, que é da Elisa Fati. Ela quer saber se franquias que estão no regime do lucro real, que tratando de royalties, também pode aderir ao PERSE. Então, mas a franquia, a receita dela não é royalty. Isso é o franqueador, então, né? Não, a franquia sendo do lucro real pode aderir ao PERSE, não tem nada a ver com royalties, né? Então, isso são duas coisas separadas? Então, vai depender do objeto social da empresa. Quais são os tipos de emissão de nota fiscal? Simplesmente emissão de nota fiscal de royalty não gera o benefício do PERSE. Tá. Aí, se ela continuar com dúvida, a gente pode falar pessoalmente para a gente esclarece, mas aí analisando mais a fundo qual é a empresa, qual é o tipo de empresa, o tipo de negócio. Paulo, um outro ponto. O cliente pode falar assim para a agência que ele não quer que seja emitida a nota fiscal contra ele? Ele se recusar a receber, que a empresa emita a nota para cumprir essa, que é uma obrigação da empresa, mas eu acho que pode ocorrer no mundo real que tenham clientes que não queiram receber a nota. Então, é mais ou menos, você imagina, você vai comprar um carro, entra na concessionária e fala, não, eu não quero que o carro esteja no meu nome. Tá bom, então me dá um outro nome para eu colocar. Eu não posso tirar o carro da concessionária sem ter um nome. O serviço é a mesma coisa. As pessoas ficaram mal acostumadas no Brasil porque antigamente existia nota fiscal ao consumidor. E ainda existe para algumas coisas. Você vai, por exemplo, num posto de gasolina e enche o tanque,
eles podem emitir um cupomzinho fiscal sem CPF. E isso existe para alguns casos. Você vai comprar, por exemplo, um refrigerante numa distribuidora, você pode receber um cupom sem CPF. Uhum. Mas a maioria dos negócios hoje em dia, e a prestação de serviços é uma delas, você tem que ter um CPF. Então, se a pessoa falar, eu sei que é bastante duro e bastante difícil isso que eu vou dizer, mas se o seu cliente diz que ele não aceita uma nota fiscal, você não pode vender para ele. Isso é o que diz a lei. Tá? E o cliente pode ser o CNPJ também, porque nesse caso o cliente é quem paga, né? Se ele está viajando por uma empresa, e a empresa pagar, você vai emitir contra o CNPJ, né? Exatamente, é quem teve a despesa. Então, apesar do hóspede ser um gerente da empresa ou um funcionário da empresa que está viajando a trabalho e tudo, quem pagou foi a empresa. Então, a nota fiscal é emitida contra esse CNPJ. Ok. Muito bom. Temos mais alguma pergunta assim, para a gente cobrir aqui nos pontos? Eu acho que esgotamos, né? Então, queria agradecer. Então, estamos chegando ao final aqui da nossa atividade dessa manhã. Muito obrigado, Camila, pela sua participação. Muito obrigado, Paulo. Você foi um maestro aí, trouxe um monte. Eu, pessoalmente, aqui entrei com algumas dúvidas e saí com muitas agora. Estou louco aí para conversar com vocês mais detalhadamente. Tributos no Brasil não é para amadores, né? Não. É uma coisa realmente complicada. Acho que daí vem também a necessidade de certa discussão que a gente vê em torno de reforma tributária, de simplificação tributária, que me parece que mesmo você querendo estar 100% correto, é difícil, né? Fazer tudo isso. Então, muito obrigado pela tua explicação, isso foi bastante claro. Obrigado, Camila. Queria agradecer a todos os participantes. A gente teve aqui quase 40 assinaturas, pelo menos online, participando conosco. Vamos postar essa atividade no YouTube para que vocês possam revê-la depois. Queria fazer um convite a todos vocês para participarem do Sindetur. O Sindetur está em um momento de renovação, está em um momento de revitalização, com uma nova diretoria, né, com uma nova presidência. A gente quer estar muito mais próximo de vocês, afiliados, empresas de turismo do estado de São Paulo. A gente tem muito a fazer juntos, né? Estamos desenvolvendo convênios que vai facilitar o acesso à educação, vai facilitar o acesso à saúde, vai facilitar o acesso à tecnologia. A gente queria poder escutar mais de vocês o que é bom para a gente desenvolver e colocar na nossa prateleira. Vamos desenvolver também uma bolsa de trabalho, que seja um local que as empresas possam postar as suas buscas, as suas vagas, né, suas buscas por colaboradores, e colaboradores também possam ingressar na nossa base como disponível para esse trabalho. A gente vai ajudar essa aproximação entre trabalhadores e empresas. Estamos participando ativamente de todos os fóruns de turismo de São Paulo, no CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo da cidade, no CONTURESP, que é o Conselho Estadual de Turismo. A Secretaria de Turismo de São Paulo está muito bem organizada, tem programas interessantes para todas para todo o nosso setor, que eu acho que ainda é pouco divulgado, né? Eu vi diversas perguntas aqui em relação a empréstimos, né, do PERSE. A Secretaria de Turismo tem um pacote de empréstimos, tem 3 bilhões de reais em empréstimos que está liberado para o setor de turismo, não só agências, como também hotéis, restaurantes, alguém da cadeia produtiva de turismo. Tem um ritual que precisa ser cumprido. Depois dê uma olhada na nossa página do LinkedIn, eu postei outro dia lá mais detalhes sobre esse programa da Secretaria de Turismo. Quem está em busca de alguma linha de crédito que seja mais interessante, essa da Secretaria de Turismo, por exemplo, é destinada para investimento, não é capital de giro, mas ela tem um período de carência de quase 2 anos, tem mais 8 anos para pagar, você precisa passar por um processo de qualificação do SEBRAE para poder escrever um business case e vai ser oficialmente apresentado aos agentes de crédito. Então, é bem interessante. Então, a gente quer se posicionar enquanto Sindetur como defensor da categoria, como aproximação das soluções que estão no mercado para a nossa categoria e para poder também influenciar nas políticas públicas, influenciar em tudo que tem a ver com o setor de turismo, para que a gente contribua com a competitividade e com a perenidade das empresas do setor. Então, a gente conta com vocês.
fica esse convite para vocês participarem conosco. Entrem na nossa página, ali vocês vão encontrar os canais de comunicação, converse aqui com a Fernanda ou com o Gerson, eles estão disponíveis para auxiliar vocês. Para quem é do estado de São Paulo, a gente está na fase final de negociação do acordo coletivo, a gente acredita que até a semana que vem a gente vai ter já esse acordo fechado, costuma ser o principal produto do Sindetur no ano, né, a negociação coletiva do sindicato laboral, mas a gente pode fazer, a gente quer fazer muito mais do que isso, né? Temos uma preocupação especial também em relação à atratividade do setor, né? Então, a gente percebe a dificuldade que está em recrutar pessoas para a área. A gente gostaria que o turismo voltasse a brilhar, que passasse a ser a escolha dos estudantes, a escolha dos jovens, a escolha dos bons profissionais, né? Se quiser escolher algum local para trabalhar, eu quero trabalhar no turismo. A gente quer fazer do turismo, novamente, um local muito agradável e muito atrativo para você desenvolver sua carreira, para você ter realização profissional, para você ter realização pessoal, e para isso precisamos dessa proximidade com vocês, empresários e líderes do setor. Então fica esse convite. O ano que vem nós vamos fazer mais uma série de workshops. Em breve a gente vai estar comunicando as datas e os conteúdos. Eu espero poder ver vocês por aqui de novo, tá ok? Obrigado a todos, então, e até mais. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais. Até Muito mais. obrigada. Obrigado.